Olá, gente, graça e paz, né? Mais um dia que Deus nos concede. Eu queria trazer só uma breve reflexão da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo do 15 ao 23, Jesus fala a respeito dos falsos profetas. Eita, né? Quando a gente fala dos falsos profetas, né? Existe uma questão no nosso meio que quando a gente fala assim a respeito de alguém, né? Do comportamento, das obras de alguém, surge uma questão. E a questão é essa: não julgueis para que não sejais julgados. Só que nós percebemos que Jesus aqui, ele deixa claro a respeito dos falsos profetas, dizendo que pelos seus frutos nós os conheceremos. É pelas suas obras que nós vamos conhecer. E Jesus diz assim no verso 15: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelha, mas no íntimo são como lobos devoradores. A gente percebe aí Jesus dando um toque aí nos seus discípulos, na sua igreja, dizendo cuidado com os falsos profetas. Não, eles não vão vir lá do mundo, eles vão estar no meio de vocês. João já falava também, Paulo também já falava a respeito, já trazia já fazia esse alerta à igreja quando falava a respeito dos falsos profetas. E lembrando, eles não vêm do mundo, eles não estão lá não, eles estão no nosso meio. Então Jesus, ele faz questão de deixar claro o cuidado. Quando Jesus ele está ali no monte, trazendo o seu sermão, conhecido como Sermão da Montanha, a gente percebe que Jesus tinha uma preocupação com os discípulos, com os seus discípulos, não exclusivamente os 12 que ele havia escolhido, mas a todos aqueles que se tornariam seus discípulos. Então Jesus tinha uma preocupação. A preocupação era essa, de como viver no reino. Então, dentro do reino de Deus, Jesus estava dizendo assim, tenham cuidado, porque vai surgir no meio de vocês falsos profetas, pessoas que vão vir em meu nome, pessoas que vão vir aí com pregações, vão vir com mensagens, fingindo ser eu, falando em meu nome. Então Jesus tinha essa preocupação de alertar os seus discípulos. Então este alerta Jesus também faz hoje à igreja, dizendo cuidado com os falsos profetas. E vale ressaltar que esses falsos profetas, eles não estão lá fora, eles não estão no mundo, eles estão no meio da igreja, eles estão no nosso meio. São pessoas que se denominam homens e mulheres de Deus, que usam o nome de Deus, que proferem heresias no altar do Senhor, que entram em casas com falsas profecias, falando em nome do Senhor, destruindo família, destruindo lares. Então tenhamos cuidado. Já dissera Jesus que o homem peca por não examinar as escrituras. As pessoas têm abandonado o conhecimento de Deus. Muitas pessoas estão abandonando o ensinamento da palavra de Deus, estão se apegando a profetas, estão se apegando a profecias, estão deixando de lado o conhecimento de Deus e por isso estão sendo enganadas por esses falsos profetas. Pessoas que ministram, que dizem que estão curando, pessoas que estão saindo por aí dizendo que estão realizando milagre, muitas pessoas estão seguindo a essas pessoas. No capítulo 24 de Mateus, quando Jesus também fala a respeito dos falsos profetas, Jesus fala que esses homens, eles iriam desencaminhar a muitos. Com o quê? Com seus falsos ensinamentos, com suas falsas profecias, suas falsas mensagens. E nós estamos vivendo isso também nesta geração. No tempo atual, nós estamos vendo pessoas que estão aí pregando mentiras, um evangelho de facilidade, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho que não tem santificação, um evangelho que não tem abandono do pecado, da escravidão do pecado. Já dissera o apóstolo João, ali na sua primeira epístola, quando ele fala a respeito daqueles que vivem na prática do pecado. João faz questão de dizer que aqueles que vivem na prática do pecado, preste atenção, que vivem praticando o pecado deliberadamente, que estão na prática do pecado, eles não têm a semente de Deus. Tá? Em outras palavras, essas pessoas não pertencem a Deus, essas pessoas estão ali dentro dos templos, estão nos púlpitos, estão
gravando os seus CDs, gravando, né, suas músicas, mas vivem na prática do pecado, essas pessoas não pertencem a Deus. Essas pessoas não têm a semente de Deus dentro delas. Então Jesus aqui no capítulo 7, do versículo 15 ao 23, Jesus está deixando claro o seguinte, que é pelo fruto que essas árvores serão reconhecidas. Serão conhecidas, que diga. Então tenhamos cuidado. Quando você olhar e você vê que a pregação daquela pessoa não coincide com a sua vida, pode ter certeza que é um falso profeta. Pessoas que estão aí, subindo nos púlpitos, pregando, estão aí profetizando, mas na verdade são pessoas que têm intenções erradas, pessoas que têm intenção totalmente diferente daquilo que Jesus ensina. São falsos profetas. Quer conhecer o falso profeta, ele não recebe a palavra de Deus. Ele fala em nome de Deus, mas ele não aceita a palavra de Deus. O falso profeta, quer ver um sinal de quem é falso profeta? É aquele que rejeita a palavra de Deus. O próprio Jesus, ali no capítulo 8 de João, quando ele está falando a respeito da verdade, ele fala para aqueles que creram nele, dizendo o seguinte, vocês não recebem a minha palavra, vocês não recebem a minha mensagem porque vocês não são de Deus. Porque se vocês fossem de Deus, vocês receberiam a minha palavra, vocês receberiam, aceitariam a palavra, mas como vocês não são de Deus, vocês a rejeitam. Então, que Deus nos abençoe, que Deus continue concedendo da sua graça e do seu poder, e não esqueça, por falta de conhecimento de Deus, o povo está perecendo. Por falta de conhecimento, porque muitas pessoas estão deixando o conhecimento de Deus do lado, estão se apegando a homens, estão idolatrando a homens, estão clamando a homens, estão em busca de homens e vão ficar pelo caminho. Amém? Que Deus nos abençoe em tudo e shalom para vocês.